Todo mundo aqui tá querendo destravar o tarologuês? Vamos que vamos, destrava o seu tarologuês com o prof. Wagner Lira, tarólogo, cartomante, professor de tarô, criador do programa Tarólogos do Amanhã e do programa Petit Lenormand com Wagner Lira. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falarmos desse arcano, aquele arcano que quando sai na leitura você vê tudo, aquele arcano que quando você tá com aquela dúvida se ele gosta mesmo de você, sim ou não, vem ele mesmo, arrasando com todas as probabilidades. É ele mesmo, gente, vamos chamar ele, Juju! Juju, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Juju, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Muito bem, vamos falar sobre Juju hoje. Abram aí seus cadernos, peguem cadernos, canetas e tarotes. Separem o Arcano 20, porque hoje nós vamos falar de 7 grandes sacadas para ajudar você a nunca mais travar nessa carta na hora da leitura. Pelo amor da deusa, todo mundo, muita gente tem dificuldade, né? Muita gente tem dificuldade em ler essa carta. Você já passou por isso? Você já passou por isso? E aí? Como que foi para você, né, fazer aí a tua leitura e ter aí o julgamento naquela hora que você estava esperando um sim claríssimo da vida, um sim claríssimo do teu tarote? Se você já teve dificuldade com esse arcano, coloca aí hashtag eu já, Juju. Coloca aí eu já, Juju, porque eu quero saber se você já teve dificuldade em interpretar o arcano 20 no tarote. Qual que é o objetivo do nosso aquecimento? O aquecimento é para ajudar você a chegar lá no nosso workshop na semana que vem, mais preparado, mais já afiado, já conhecendo também como eu faço, né, para interpretar e para enxergar os arcanos. Entenderam? Beleza? Começaram agora, tá todo mundo prestando atenção? Beleza? Entenderam? Sentiram aí a vibe? Sentiram? Gente, isso é julgamento. Entendeu? Julgamento é o quê? Julgamento é aquele momento da nossa vida, tá? Que a gente faz, entendeu? Julgamento é a grande vuvuzela. Tá entendendo? Julgamento é a grande vuvuzela. Não tem quem não ouça. Dói nos ouvidos tudo. Tá entendendo? Julgamento é aquele momento que exatamente o despertador apita, a vuvuzela canta, a gente grita gol, tá entendendo? É isso é Juju. Juju é esse momento em que ou a gente para e ouve, ou a gente para e ouve. Entendeu? Exatamente, Ana Maria Braga, né? Acorda, menina! Exatamente. Gente, não tem outra definição melhor. Quando o teu despertador toca, quando lá o professor chama, acabou o recreio, que a gente é criança, e aí toca a sineta da escola. É o momento que você tem que parar o que está fazendo e prestar atenção. É a professora ali na aula, entendeu? Vamos lá, acorda, entendeu? É acorda. E aí faz do que acontece. Então, tudo isso é o julgamento em essência. Você não tem mais como não obedecer. Então, o julgamento, a primeira sacada que eu quero que você tenha é que o julgamento é a vuvuzela. É a vuvuzela. E a vuvuzela, quando você toca, meu Deus, aquilo dói nos ouvidos, não tem como ignorar. Então, o julgamento é, antes de mais nada, o arcano que não dá pra gente ignorar. Todos nós somos intimados a atender. Ao ponto que no arcano do julgamento, até os mortos precisam responder. Vivos e mortos, todos precisam parar e ouvir. Beleza? Então, isso é muito, 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 muito importante. Quando o julgamento aparece dentro de uma leitura, lembra do prof dizendo que ali tem uma grande vuvuzela. Atenção! Bem, acorda, menina!
Presta atenção. É aqui. Vom. Então, quando você estiver lendo para alguém e vier, né, o arcano do julgamento, uma das coisas que você, cartomante, pode fazer é pegar esse aplicativo e fazer assim no ouvido do seu consulente. Entendeu? Então, assim, você pode dizer o seguinte: olha, eu tô vendo aqui nessa carta, a mensagem dessa carta aqui para você. Entendeu? Então, você não precisa nem traduzir. A tua consulente vai dar um pulo da cadeira, tá entendendo? E ela já entendeu o recado. Beleza? E ela já entendeu que ela tem que se mexer na vida, acordar porque ela tá dormindo no ponto. Fica fácil? Começou a ficar fácil agora para entender julgamento, né? Julgamento é esse instante que a pessoa se assusta, ela, meu Deus, de onde foi? O que acontece? Anda! Sabe quando você tá parado e aí a fila andou, aí vem alguém e traz assim, ei, a fila andou, aí você, meu Deus, desculpa, aí você anda. É isso, entendeu? Esse é o momento julgamento. A pessoa tá dormindo no ponto, acorda, acelera, vai rápido, vamos, amiga, vamos. Entendeu? Então, esse é o instante julgamento. Então, o que eu queria dizer? É só você lembrar da vuvuzela, entendeu? Antes da gente mandar a vuvuzela embora, eu acho que ainda vale mais uma, entendeu? Porque eu fiquei viciado nesse aplicativo, gente. Isso é ótimo. E o pior é que o aplicativo, gente, ainda tem a versão no estádio. É um botão, é ótimo. Entendeu? Dá até vontade da gente fazer assim, a consulente vira e diz, né? Ai, mas você acha que ele ainda vai voltar? E você... né? Ah, mas ele ainda me ama. Entendeu? Mas eu queria que ele respondesse meu zap. Julgamento. Então, quando você estiver passando por isso, você lembra desse aplicativo, entendeu? No ouvido da sua consulente. Prometo, gente, que eu não faço mais hoje aqui. O pessoal já não aguentava mais. Muito bem. Primeira sacada, tá entendendo? Primeira sacada é o julgamento está mandando a pessoa, né, acordar, despertar. Mas a gente às vezes pensa nesse chamado, nesse despertar, né? A gente pensa às vezes no chamado de algumas coisas espirituais, mas às vezes só é o chamado do julgamento é assim: ei, não dorme no ponto. Não come bola. Tá entendendo? Acorda. Vamos. Embora. Entendeu? Entendeu? Então, assim, ó. Olha, a Tarote aqui dizendo assim, olha, um aluno tocou uma vuvuzela na janela da sala dos professores. Eu dei um grito e soltei todos os palavrões do mundo. A professora perdendo a compostura, né? Porque fica tão nervosa com o susto. Exatamente. Então, lembra, Tarote aqui, lembra dessa sensação. Lembra dessa sensação. A pessoa tá lá perdida na vida e vem o anjo endemoniado, né? Se a gente pode falar assim. Vem o anjo endemoniado lá com a vuvuzela, né? Acordando os mortos, tudo. Vamos olhar a carta? Olha aqui a carta. Um anjo, a vuvuzela e os mortos tomando um susto, acordando, entendeu? Do sono eterno. Percebe? É isso. Traduzindo ao pé da letra. Um anjo endemoniado com a vuvuzela, acordando, dando um susto em todo mundo que estava até já no sono eterno. Ou seja, por aí tu tira o tamanho do berro que foi dessa vuvuzela divina. Ok? Beleza? Primeiro ponto, ninguém mais esquece, entende? Vamos lá, então, primeira sacada. O julgamento é uma corda, menina. Agora temos outra coisa interessante para a gente olhar aqui. A carta do julgamento, o próprio nome, né, ele é revestido de um sentido muito pesado, tá? Muito denso. Julgamento, julgar,
tá? Julgar, né? Então, assim, não me julguem, entendeu? Mas seremos julgados. Então, isso é muito interessante, porque a carta do julgamento fala de um momento também que em todas as culturas, de certa forma, aparece esse momento. Em especial no pós-vida, né, no além-túmulo, em que os novos mortos, né, aqueles os recém-desencarnados, passam por ritos de purificação para viverem no mundo dos mortos e em determinado momento eles são julgados. Tá bom? Era assim para a antiguidade, né? Para os antigos gregos e tudo mais. Existia o Hades. Ao descer para o Hades, né? Os mortos. Só um parêntese, tá? Primeira coisa, o tarô de Waite, né? De Rider-Waite, ele é um tarô muito cristão. Já falei isso em outras lives. É um tarô muito cristão. O próprio Waite era muito cristão, tá? Então essa carta, ela já era bem cristã. No próprio Marsella, tá? No próprio Marsella, ela já era bem cristã. Mas o Waite concorda completamente com a descrição e ele muda pouca coisa com a Pamela. Ele diz o seguinte, não, no livro dele ele fala assim, não, olha, essa carta quase ninguém muda. Por quê? Porque o Waite, como um bom cristão, acreditava que sim, um dia as almas seriam julgadas. Para irem, né, para a salvação eterna, que é o céu, ou para a danação eterna, que era o inferno. E aguardavam no purgatório, né, as almas sofredoras no purgatório, aguardando o julgamento, aguardando o seu juízo final. Então, o Waite, ele concorda em gênero, número e grau e reproduz, junto com a Pamela, essa mesma cena sem mudar muita coisa. Tá bom? Então, todas as culturas. Então, vamos lembrar agora no Hades. Quando você descia para o Hades, tá, gente? Antigamente, para os gregos, inclusive, o Hades era o abaixo, era o reino dos mortos, tá? E, curiosamente, depois que a gente tem a saída dos pagãos, né? Os deuses pagãos, eles saem de cena e o cristianismo passa a ser a religião predominante. Os antigos diziam que o Hades era para baixo. Quando chega o cristianismo, né, todo mundo que queria ir para baixo, portanto, o Hades, era considerado pagão. Então foi associado que o inferno, né, o local onde ficava o diabo e a sua legião de demônios, era para baixo, na mesma direção do Hades. Então, quem acreditava nos deuses antigos, que iria para baixo, isso era chamado de inferno. Olha que louco. Olha uma das origens, né, da direção inferno ser para baixo, tá? Então, vem desse período de transição entre a antiga religião e o cristianismo que estava ascendendo. Então, o para baixo era, sim, o Hades. E, curiosamente, o Hades era uma região, né, que quando a gente atravessava, né, quem vê assim pensa que eu passei várias vezes, mas assim, quando os mortos chegavam lá, eles atravessavam um rio. Esse rio, é o rio que, né, tá retratado no arcano 13 do tarô de Waite, né, e esse rio, ele tinha, né, tem o barqueiro, tem o rio, e aí o que acontece? Os mortos iam passando por esse rio, e eles iam se purificando, eles iam esquecendo da vida, né? Eles iam esquecendo, sabe? Puxa vida, segunda-feira eu tinha que pagar aquele boleto, imagina, eu tinha aquele date, puxa vida, agora que tava indo super bem, a gente deu match no Tinder, putz, a gente ia se encontrar no sábado. Então era uma purificação para esquecer a vida, para esquecer a vida de vivo. E aí, quando ele chegava do outro lado, né, eles eram direcionados, né? Então, assim, quem era privilegiado, né, quem era VIP, ia pros Campos Elíseos, né? Eu adoro que toda cidade tem um bairro chamado Campos Elíseos, ou um condomínio. Então, assim, exatamente, né? O Aqueronte, Caronte, o Barqueiro de Hades, o Rio Estige, beleza. Tem aqui o pessoal aqui trazendo aqui os nomes. Quando você chegava do outro lado, você poderia ir para os Campos Elíseos, tipo assim, era o lugar para onde iriam os heróis. Mas, assim, tinha uns campos onde aí a galera
entendeu? Todo dia. A galera normal ia pra lá, tá entendendo? Era o grande público. E aí tinha um terceiro, que era o Tártaro. O Tártaro era pra galera que tinha, assim, ferrado muitos deuses, sabe? Então as pessoas ficavam aprisionadas no Tártaro. Então tinha 3 níveis aí o Hades. Então, esse momento de decisão, se você ia, né, para os campos, se você ia para os Campos Elíseos, ou se você iria para o Tártaro, é uma forma de julgamento. Os egípcios também tinham isso, né? Anubis conduzia os mortos e eles passavam por vários portais, até chegar na balança. Gente, Lua Fênix, fogo, falando assim, é parecido com o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu sou apaixonado pelo livro do Gil Vicente. Um beijo a todos os portugueses que estão aqui assistindo a gente, né? Gil Vicente, saudoso. E o Alto da Barca do Inferno é um momento muito julgamento, né? Que é ótimo, né? Porque tem uma... Porque, assim, era uma barca do inferno e uma barca do céu, né? E aí o povo chegava, né, lá na barca do céu... E aí falava assim, da barca, né? Aí, por onde vai esta nau? Aí o anjo lá da barca do céu, né? Pois esta nau vai para o paraíso. Aí a pessoa dizia assim, né? Então, eu fui um grande membro da sociedade, eu fui uma pessoa maravilhosa, eu ajudei muitas pessoas. Aí o anjo fala assim, né? Aí ele vira e diz assim, né? Pois esta barca vai para um lugar que você não pode ir. Esta barca é para os bons, porque quando na vida quantos você enganou, quantos você deu truque, quantos, né? Como você foi vigarista, a sua barca é a outra barca. E aí na outra barca, que era a barca da danação, a barca do inferno, era ótimo, porque o demônio que ficava nessa barca, ficava super tirando um sarro da galera. Opa, seja bem-vindo aqui, porque você é muito bem-vindo aqui, vigarista, você é ótimo. Então o povo ia muito puto na vida, entrando para a barca do inferno. Todo mundo era condenado, né? Aí no final tem um lá que vai para o céu. Mas beleza, então isso também é um momento de julgamento, tá? Os egípcios também tinham as balanças, né? Tinham uma pena, e aí o morto colocava o seu coração. Então, tinha que ter, né, ali uma equivalência. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, a alma se perdia para sempre. Se o coração fosse mais leve que a pena, essa alma estava salva e poderia voltar para uma outra vida. Lembrando que para os egípcios, né, que mumificavam os seus reis, e o objetivo da mumificação era guardar, era preservar o corpo para uma nova vida, né? Então, para eles, a alma ser poupada no além era algo extremamente importante, porque não adiantava salvar o corpo se a alma fosse ser destruída lá, entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que a carta do julgamento é uma carta também de tomada de decisões, que se a pessoa não acorda, a vida vai fazer o julgamento por ela, tá? Então, a primeira coisa tem a vuvuzela. Chegou a vuvuzela, você é obrigado a prestar atenção. O segundo movimento é prestação de conta. E aí, o que você fez? E aí, o que você tem? Então, pensa o seguinte, a gente já passou pelo arcano da justiça. A essa altura, a justiça já tinha dito todas as regras. O arcano da justiça, o arcano 8, é o arcano sabe o arcano que exige aquele, o eu concordo, que você tem que dar o check? Então, lá no arcano da justiça, logo depois da carruagem, a nossa figura, né, heróica aqui dentro dos arcanos maiores foi viver a vida dela, foi buscar o que queria. Falamos muito disso, né, sobre a carruagem. E aí ela chega na justiça e a justiça diz, beleza, aqui estão as condições, aqui estão
as coisas que você precisa obedecer para seguir daqui em diante. Aí o nosso compadre, ele assina, ele diz, beleza, eu aceito. Eu aceito os termos, eu aceito as condições. Então, o julgamento, quando ele sai no atendimento, né? O julgamento, quando ele sai no atendimento, ele está dizendo o seguinte. Então, deixa eu primeiro terminar aqui, porque a pessoa pensa em cima de outro pensamento, né? Então, o nosso compadre herói aqui dessa jornada, ele assinou os termos na justiça. Ele fez o contrato. Agora o julgamento vai fazer o quê? A investigação. Agora, o julgamento, ele vai cobrar os termos assinados lá no Arcano 8. Então, gente, no Arcano do Julgamento, não existe possibilidade mais de dizer: ai, eu não sabia, ai, eu não ouvi, ai, eu não sabia que já era a hora. Eles não podem mais adiar. Então, é a hora de apresentar créditos e débitos. Percebe? Então, o arcano do julgamento, quando chega numa leitura, entre outras coisas que a gente está falando aqui, ele está dizendo, e aí? O que você tem aí na tua mão? Tem crédito? Opa, se tem crédito, maravilha, passe. Alto da barca do inferno, levando você para o quê? Para a barca do céu. Ah, não fez o que concordou em fazer? Não fez o que você iria fazer? Opa, barca do inferno. Então, é a contabilidade, é a prestação de contas, é o imposto de renda espiritual. Dentro do arcano do julgamento, nós temos esse momento que o consulente tem que agora prestar contas. Ele não tem mais que dizer, eu não sabia disso nessa situação. Eu não sabia que isso ia acontecer. O negativo é aquela pessoa que está ignorando os efeitos, né? Os efeitos das suas ações. Já no positivo, é aquela pessoa que tem o crédito. É aquela pessoa que tem... Opa, beleza, você fez a sua parte, você cumpriu o seu acordo e, portanto, você agora está pronto para seguir adiante. Você fez a sua parte no acordo, tá? Então, um ponto muito importante em julgamento é isso. Prestação de contas. É muito comum essa carta representar, por exemplo, em relacionamentos, DRs, representar em família o momento que todo mundo se reúne para falar de algum problema de família. Quando as famílias, em geral, quando tem alguém que falece dentro da família e todo mundo precisa se reunir para falar da herança. Julgamento é aquele momento em que o juiz está pronunciando a sentença, está dando a sentença ali dele. Já foi tudo feito, agora é hora de dizer, e aí? Culpado ou não? Guilty or not guilty? Beleza? A Tatiana aqui perguntando, o que é a DR? Discutir a relação. É quando você chega para o seu Gerald e fala assim, Gerald, temos um problema. Não estou mais sentindo que estamos conectados. O que você está achando disso? Entendeu? É discutir a relação. Exatamente. Tem aqui o filme Deuses do Egito, mostra essa fila da pesagem do coração. Exatamente. A Tarote aqui falando. Beleza? Então, assim, quando a gente está olhando... então, é o momento de discutir a relação. E aí, vamos ficar juntos ou não vamos? O que a gente tem aqui para fazer? Então, é um prestar de contas, tá bom? É a contabilidade. Inclusive, é uma carta que vem falar, por exemplo, em trabalho, né? Trabalho, quando eu digo trabalho formal, tá? Emprego, não trabalho espiritual. Mas eu digo assim, marca auditorias, processos tentando trazer de volta tudo o que foi feito, documentos que voltam. Entendeu? É uma coisa meio, né? Juju poderia ser chamado de julgamento retrógrado, entendeu? É quando o passado te engole. Sabe a comunidade do Orkut que dizia, meu passado me condena? Entende? Então, Juju é uma coisa meio, meu passado me condena, tá bom? Então, meu passado me condena é uma coisa que você não pode esquecer na carta do julgamento, entendeu? Lembra daquele dia que você estava, né, que você bebeu um pouquinho mais, você ficou com aquele Gerald, assim, que você
nem tinha visto muito, assim, quando você no outro dia estava sóbria e você olhou pro Gerald, a primeira coisa que na sua cabeça veio foi isso? Entendeu? Então, quem nunca acordou e falou, o que que foi que eu fiz, né? O que que foi que eu fiz? Então, de manhã é aquele momento que você presta as contas para sua própria consciência, né? E aí você também está no momento julgamento da sua vida, em que você diz, meu Deus do céu, aí você vai ter que arcar com as consequências. Você vai ter que arcar com as consequências, né? E a pessoa vira para ti e diz assim, te amo. A pessoa diz, te amo, e você, meu Deus. Então, assim, cuidado, o passado nos condena. Já dizia Juju, julgamento. Outra sacada importante são os mortos ressuscitando aqui, entendeu? Isso, Deus me free, entende? E aí, vamos pensar agora nesses mortos, né? Isso aqui, gente, é uma cena, né? A cena thriller do Michael Jackson, lembra? Tararara, 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 tan, 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 tchara, 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 tararara. Então, isso aqui, gente, é o passado voltando. Tá entendendo? Isso aqui, entende? É o passado dançando thriller na sua frente, entendeu? E aí você olhando aquilo, meu Deus, que foi que eu errei? Onde é que eu fiz isso? Eu cantei errado. Essa é Smooth Criminal, né? Eu errei a trilha sonora. Não há perdão, né? Fazendo isso no julgamento. E aí, agora eu tô agora eu preciso assistir o thriller de novo só para poder pegar o ritmo certo. Mas beleza. Tudo é Mercúrio retrógrado, gente. Então, uma das sacadas do julgamento é o seguinte, é que o passado volta. Não dá para você fazer o que você quiser fazer, porque um dia isso vai voltar. Então, se você plantar, né, vento, uma hora você colhe tempestade. Se você planta amor, você colhe amor. É a boa e velha história, do gentileza gera gentileza. Agora, quem semeia dor, colhe lágrima. Tá entendendo? Isso é muito, muito importante. Quando a gente olha para isso, quando a gente entende os mortos voltando, a gente está dizendo o seguinte, todo mundo tem jeito também. Todo mundo tem salvação. Mas é importante a gente olhar as coisas que a gente fez, as coisas que a gente trouxe para nós mesmos e para os outros. O impacto de nossas ações, o impacto, né, a responsabilidade daquilo que a gente escolhe fazer. Então, quando você for para o seu túmulo, não é porque acabou a vida que acabaram-se as responsabilidades. Nós somos eternamente responsáveis pelos nossos atos. E uma hora, nossa consciência vai apitar. E nossa consciência apitando é o julgamento. Então, uma das coisas que esses mortos trazem então, terceira sacada, os mortos representam a volta das atitudes passadas, a volta das coisas passadas. Por isso que fala muito do karma também, julgamento, né? Ou seja, ações que voltam de vidas anteriores, dos nossos mortos, aquilo que nas nossas os outros eus que morreram e que agora, nessa encarnação, eu sou obrigado ao quê? A acordar para responder, a acordar para resolver. Ou seja, né? Em cada vida, a gente é julgado pelos atos das nossas antigas versões. E somos obrigados a lidar com os nossos podres, tá? E isso volta pra gente, tá bom? Então, assim, a outra coisa que eu queria dizer é, todo mundo tem salvação. Porque, assim, o que é o simbolismo dos mortos? Os mortos são associados ao que não dá para voltar. Ninguém volta à vida,
né? Segundo os mitos. Então, assim, os mortos têm salvação. Então, o fato de, na carta do julgamento, aparecerem mortos que se levantam, está dizendo que, na carta do julgamento, o impossível também pode acontecer. Então, quando essa carta vem bem colocada no jogo, uma das possibilidades de interpretação é: o impossível pode acontecer. Então, é uma carta que anuncia, entre outras coisas, milagres, reviradas, né? Reviravoltas na história ou nos acontecimentos, mudanças repentinas de direção. É aquela pessoa que estava desenganada e sai do problema, sai da doença, da dificuldade e vive, né? Então, o julgamento é uma carta que fala muito de coisas impossíveis, milagrosas, tornando-se realidade, acontecendo na nossa vida, tá bom? Então, é uma carta muito, muito, muito poderosa para a gente entender milagres. Porque é muito comum no tarô a gente encontrar respostas, né? Ah, isso e aquilo. Mas o julgamento, ele tem muito de milagre. Tanto é que essa carta, quando ela vai falar de questões de espiritualidade, é a própria espiritualidade respondendo, né? Ah, imaginem o seguinte, que no negativo, a pessoa pergunta, e como é que tá a minha espiritualidade? Julgamento do negativo é o seguinte, ela tá dançando só com a galera do thriller, né? Vamos pensar na música certa aí, que eu nem vou mais tentar. É uma espiritualidade de baixa vibração. A pessoa está andando com o quê? Com o famoso Egum, né? Os Eguns, os mortos, ou seja, os seres de baixa energia, de baixa frequência, obsessores. No positivo, é o SOS espiritual. É o resgate espiritual, é a força espiritual aparecendo na vida da pessoa. Essa carta, ela fala de socorro espiritual ou de desespero espiritual também. Em vida afetiva, essa carta também pode representar, por exemplo, flashback, que é quando alguém do passado volta, entendeu? É o finado Gerald, que volta, entendeu? Para tua vida, né? Se tiver negativo, é gente do passado que te assombra. Se tiver positivo, assim, é um Gerald do passado que volta, entendeu? Para te resgatar aí da saudade. Então, também pode ser essa coisa do resgatado, voltar, pessoas do passado, entende? Ou por exemplo, uma carta negativa, julgamento para a vida afetiva. É assim, é o momento de decidir. E aí, vai ficar ou não vai? Vai para a barca do céu ou para a barca do inferno esse relacionamento? Entende? Positivo, opa, ainda há chance, há milagres. Há possibilidade desse casal ainda se unir, se juntar. Milagres acontecem, beleza? Então já foram o quê? Já foram 4? Já foram 4? Já foram 5? Perdi as contas, gente. Muito bem, muito bem. Vamos e que vamos. A bandeira, gente, queria falar para vocês da bandeira, tá bom? A bandeira é uma bandeira com uma cruz vermelha e um pano branco. A gente tem aqui o sangue, que é a cruz. Lembra que eu falo que o Eight é muito cristão? Então, aqui nós temos o vermelho, que representa o sangue, a morte. A cruz é um símbolo muito cristão. E aqui nós temos uma cruz vermelha e uma bandeira branca, ou seja, né, a morte ou o sacrifício, trazendo novamente vida, trazendo novamente paz, trazendo novamente a vida eterna, e trazendo a vida eterna, né, de uma vez por todas. Então, aqui nós temos vida e morte representado. Então, a gente não sabe se esse anjo é um anjo que anuncia a vida ou um anjo que anuncia a morte. Vai depender de quem está olhando para ele. Então, isso aqui é muito interessante, porque cada pessoa vai olhar para o anjo como aquilo que merece enxergar. Então, percebam a posição, né? Percebam as 3 expressões que nós temos aqui, né? Nós temos uma expressão de êxtase na mulher, nós temos uma expressão de pavor no homem e nós temos uma postura de entrega da criança, tá? Então, para cada um deles, esse anjo é um anjo diferente, ou seja, cada um enxerga segundo suas obras. Aqueles que têm créditos espirituais olham e enxergam um anjo.
Aqueles que têm só débitos, dívidas, olham e enxergam um grande demônio. Poderoso, né? Então, esse anjo, ele é a voz de muitos. Ele é um anjo e um demônio, dependendo de quem olha. Na verdade, ele é sempre um anjo. Mas quem está devendo ou quem tem créditos vai enxergar esse anjo de maneira diferente. Então, gente, isso é uma das maiores... Vamos entender o seguinte, que todas as cartas do tarô falam da vida. Eu digo muito isso, né? Que o tarô tá na vida, o tarô tá na vida, e tudo que existe na vida está dentro do tarô. Mas quando eu digo vida, quando eu me refiro ao tarô estar na vida, eu estou falando da vida como um todo. Não estou falando só da encarnação, da vida enquanto unidade orgânica. Um dia lá no mundo espiritual, nós estaremos entre os nossos irmãos desencarnados e os seres angélicos. Então, esta carta representa a nossa vida espiritual também. Então, a nossa vida espiritual é o seguinte: uma vez que você for para o mundo espiritual, você encontrará anjos ou demônios. Vai depender dos seus créditos e dos seus deméritos. Então, não existe, gente, isso aqui eu quero até que vocês anotem aí. Não existe, na verdade, um céu e um inferno, um acima e um abaixo. O que existe quando a gente olha o arcano do julgamento é cada um vive o seu céu, cada um vive o seu inferno. E cada um tem que prestar contas para si mesmo. Então, o que acontece? Aqui, isso está querendo dizer o seguinte, que a gente não vai desencarnar e vai para um céu. A gente não vai desencarnar e vai para o inferno. Nós já vivemos o nosso céu e nós já vivemos o nosso inferno. Está em nós. Os anjos estão bem. Mas quando a gente olhar para esse anjo, nós mesmos nos julgaremos. Nós mesmos nos julgaremos. Então, aqui, esses seres, né? Esse anjo aqui é o anjo da temperança. O Waite considera ele tentou representar o anjo da temperança. E a temperança, né, é um anjo que representa o quê? O espiritual. O espiritual. E aqui, cada um desses tem um espiritual, porque não dá para saber se ele é masculino, se ele é feminino, né? Não dá para saber. Não dá para saber. O que acontece? Cada um aqui está diante do seu próprio espírito. Cada um deles está diante do seu próprio espírito. Entende? Ou seja, ele está aqui representando a nossa própria consciência. É nossa consciência que nos condena aos infernos e aos céus. Então, outra sacada de jogo, de atendimento, julgamento vem e fala de como está a sua consciência. Essa carta, ela representa pessoas com muita culpa, com muito remorso, com muitas coisas dentro de si, ainda se culpando, se chicoteando no negativo. No positivo, essa carta fala, né, de pessoas que estão leves de sua consciência. Entende? Pessoas que estão leves, entendeu? Com aquilo que fizeram. Beleza? Esse é o exemplo, assim. A pessoa disse assim, terminei com meu marido. E aí, me divorciei. Aí tem um julgamento negativo, a pessoa tá péssima, se culpando por isso, se culpando porque o casamento não deu certo, etc. Outra coisa da bandeira. Então, vamos pro 6 agora, você não fez o 6. Isso aqui representa os 4 elementos, tá? Os quatro elementos e o branco é o espiritual. Então, isso aqui é um pentagrama também, tá bom? Ou seja, só ascende, só sobe, só se eleva aquele que tiver em harmonia, né, em retidão com a sua mente, com os seus sentimentos, com sua energia e com o seu físico. Só assim ele consegue ascender. Então, essa bandeira aqui está representando também, além de vida e morte, está representando também os 4 elementos e o 5º elemento, beleza? Vamos para a última, o anjo, a figura do anjo, né? 7ª dica aí, a própria figura do anjo. Gente, essa carta, ela fala de socorro espiritual. Então, assim,
O julgamento é uma carta também que fala muito de socorro, de ajuda, de acudir alguém, de salvamento mesmo da pessoa. Então, o que acontece? O julgamento também marca situações na jogada que indicam para a pessoa que ela precisa ou pedir ajuda ou prestar ajuda, tá? É muito comum ver nessa carta pessoas desesperadas quando ela está no negativo. A pessoa precisa de ajuda porque talvez sozinha ela não saia desse limbo. Ou no positivo, a pessoa prestando auxílio, prestando ajuda. Já vi essa carta representando pessoas que trabalham com assistência social, né, ajudando pessoas. Já vi essa carta representando pessoas que trabalhavam como coveiros, né, pessoas que trabalhavam em IML. Já vi essa carta representando feitiços e magias ligadas aos cemitérios. Já vi essa carta, ou seja, é uma carta naturalmente densa, tá? Essa carta é um verdadeiro IML, tá bom? Um necrotério, tá entendendo? O local dos mortos, o lugar dos mortos, a linha das almas, né? Vamos pensar aí na Umbanda, a linha das almas está aqui. Obsessores, perturbadores espirituais. Então, esse anjo, tá? Esse anjo, ele representa a ajuda para lidar com tudo isso, com todos esses aflitos, com todas essas agonias e esses agoniados seres, né, do mundo espiritual. Então, aqui, quando a gente, por exemplo, né, vê um livro que as pessoas vão lá no umbral, que eles descem aos abismos, aos infernos, essa carta fala muito disso. Uma das coisas mais interessantes do julgamento é que em atendimentos, essa carta costuma falar de pessoas que, quando negativo, de pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno em suas vidas, tá bom? Um verdadeiro inferno. E elas precisam desesperadamente serem socorridas. Por que julgamento é uma carta, né, difícil de ser entendida? Por que julgamento é uma carta que dá muito nó na hora de interpretar? Porque a gente, quando olha a carta do julgamento, a gente entende uma coisa que a gente não pratica ainda. A gente olha para uma coisa que a gente não pratica. Avaliar nossa própria consciência, avaliar nossos próprios atos. A humanidade ainda joga por debaixo do tapete sua consciência e prioriza seus interesses mundanos. Quando uma pessoa ainda, né, se beneficia do dinheiro do outro, de uma população, quando a pessoa se beneficia do sacrifício, da dor do outro, na verdade, ela é um cadáver vivo. Para o entendimento espiritual desse arcano, ela não tem consciência. É um cadáver, é um monstro, é uma quimera. Não merece ir para as terras eternas lá junto com os elfos. Tá entendendo? Ou seja, quem tem salvação é aquele que tem, antes de mais nada, consciência. Ai, prof, todo mundo tem direito à salvação. Sim, todo mundo tem direito à salvação. Mas salvarão, né? Salvar-se-ão, vamos na mesóclise, salvar-se-ão aqueles que tiverem consciência, né? São eles que vão conseguir transpor esse obstáculo. Agora, olha que brilhante. É um arcano que mostra o brilhantismo divino. O brilhantismo de Deus, dos deuses, como vocês preferirem. Os deuses deram à humanidade, aos seres humanos, a oportunidade de fazer tudo. Concederam aos homens o que não concederam aos anjos. Livre-arbítrio, já dizia a Carta dos Enamorados. Então, o anjo não tem livre-arbítrio, o anjo obedece a Deus. Já a humanidade tem. E aí, a divina sabedoria, que tudo é polaridade, disse o seguinte: você tudo pode fazer, mas sua consciência tudo vai anotar no caderninho. Quem, no final, vai se condenar ou se salvar é você mesmo.
Olha que profundo. A gente tira da responsabilidade, né, do que alguém em algum lugar disse que era a salvação, para trazer a responsabilidade para a nossa própria vida. Ou seja, eu vou garantir o meu próprio céu ou meu próprio inferno. A carta do julgamento é uma das cartas mais complicadas de serem lidas, não porque você seja uma pessoa que não entende julgamento. Não é isso. É porque é uma carta que revela um momento da vida em que a gente provavelmente não passaria com a nossa consciência. Esse prestar contas é difícil, esse prestar contas é desafiador. A energia da carta do julgamento é uma energia de fim. E falando em fim, no tarô de Thoth, nós não temos a carta do julgamento mais. O Crowley dizia que o julgamento já tinha passado, que o julgamento era da era de peixes. Então, quando ele vai criar o tarote dele, o tarô de Crowley, ele retrata no Arcano 20 o Éon, o novo Éon, ou seja, a nova era. Não existe para o Crowley ainda um julgamento por vir. Para ele, o julgamento já aconteceu, já está acontecendo, e agora a gente precisa mudar. Então, o Waite fez julgamento, porque ele tinha essa vertente cristã muito forte, mas o Crowley disse, já acabou, o julgamento já passou, bem, agora a nova era. Agora a nova era é o que a gente precisa lidar. Beleza? Entenderam? Ficou mais claro, gente, com essas 7 dicas, o que é o Juju? Ficou mais claro? Ajudou vocês? Entenderam? Conseguiu? Ajudou vocês a entender Juju? Entendeu? Tá mais fácil de enxergar esse arcano? Lembrando que esse arcano nós esquecemos dele. A gente vai viver esse arcano só quando a gente estiver do outro lado, com a nossa própria consciência. Um beijo do Prof. Gigante e até amanhã, 17h30, galera. Obrigado!